Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa aula, essa aula de hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números complexos. Ele é a última aula relacionada ao tema conjunto. O conjunto dos números complexos, ele é um tipo de conjunto que vai ser utilizado, vai ser explicado bem melhor no, nos assuntos relacionados ao ensino médio, né? Qual é a intenção de falar sobre o conjunto de números complexos? A intenção de falar aqui, e vamos falar de maneira superficial, é para que as pessoas tenham uma noção, os alunos tenham uma noção, mesmo os alunos do ensino fundamental tenham uma noção de que os conjuntos numéricos, eles não vão só do conjunto dos números naturais até os reais. Tem esse outro conjunto que eu vou falar hoje, que é o conjunto dos números complexos, que ele representa toda a classe de números, certo? E eu vou explicar o porquê dele ser chamado de números complexos. Então vamos lá, né? O conjunto dos números complexos, então, o que vem a ser esse conjunto? Essa representação aqui é uma representação de radiciação, né? Não tem nenhuma aula falando a respeito da radiciação, porque essa aula vai ser futuramente dada, mas a priori a radiciação ela representa, né, ela define o aparecimento dos números complexos nesses conjuntos numéricos. Então vamos lá. Vimos que a raiz de A elevado a n pertence aos reais. Esses reais aqui são reais não negativos, né? Ou seja, esses reais aqui, eles contemplam todos aqueles números positivos, qualquer que seja o real A, esse aqui, qualquer que seja esse real aqui, não negativo, assim, por exemplo, aí você tem aqui raiz de 2, né? Raiz de 2, a raiz de 5, raiz quadrúpla de 8, e a raiz quinta de 17 sobre 2 e a raiz sexta de π. São números reais, né? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que todos esses exemplos aí são números reais, certo? O que acontece? Desde que o índice da raiz seja ímpar, os radicais da forma, dessa forma aqui, ó, os radicais dessa forma aqui, raiz enésima, né, de um número negativo, em que A pertence aos reais não positivos, ou melhor, não negativos, também representam números reais. É o caso, por exemplo, de. Aí você tem esse exemplo aqui, né? Raiz cúbica de menos 1, raiz quinta de menos 32 e a raiz sétima de menos 3. Se você observar bem, o índice, esse elemento aqui, ó, eu vou colocar bem aqui para vocês. Aqui, esse elemento aqui, ó, na raiz, ele é chamado de índice. E isso a gente vai ver bem melhor na parte, na aula a respeito de radiciação. Você tem um índice, você tem o elemento aqui, no caso, o A. Você tem um A aqui. Deixa eu melhorar esse A aqui.
Você tem um A, certo? Você tem o A aqui. Esse elemento aqui é chamado de... Esse elemento aqui, ele é chamado de radicando. E essa figura minha aqui, ó, é chamada de radical. Essa figura aqui é chamada de radical. Que parece um V aqui, é chamada de radical. Ou seja, você tem um radicando, você tem o índice e o radical, certo? Então, o que ele quer dizer aqui? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, desde que o índice da raiz, o índice n, seja ímpar, ou seja, o que é um número ímpar? Número ímpar, a gente tem aqui números pares, 2, deixa eu melhorar aqui, a gente tem números pares, 0, 2, 4, 4, a gente tem aqui o número 6, né? E assim sucessivamente. Isso aqui são o conjunto dos números pares, certo? Os ímpares. Quem são os ímpares? Os ímpares, os números ímpares, eles são todos os números pares, né? Eles são todos os números pares, no caso 0, adicionados de uma unidade. Aí você tem aqui 0, 0, 2, mais 1, certo? Aí você tem aqui 4, mais 1, e assim sucessivamente. 0 mais 1, 2 mais 1, 4 mais 1. Esses aqui são os números ímpares. 1, 3, 5 e assim sucessivamente. Então, desde que o índice da raiz seja ímpar, os radicais da forma dessa forma aqui, raiz enésima de A, de menos A, em que A pertence aos reais não negativos, também representam números reais. Ou seja, o resultado aqui, se você for pegar o resultado aqui dessa raiz, ele vai dar um resultado, ele vai dar um número real, tá ok? Então, toda vez que você tiver uma raiz onde o radicando é menos 3, menos 32, menos 1, é um número negativo, você observa se o índice ele é ímpar. Se for ímpar, o resultado é real, certo? Se o radicando é negativo e o índice da raiz é par, né? Entretanto, o radical, esse radical aqui, ó, não representa elemento de R, ou seja, o resultado desse cara aqui, ele não, o resultado desse cara aqui, ele não pertence aos reais, certo? Aí temos aqui a raiz de menos 1, né? A raiz de menos 1, ela não é um número real, pois raiz de menos 1 igual a x, né? Implica que menos 1 é igual a x ao quadrado, ou seja, todo elemento elevado ao quadrado, e a gente vai ver isso bem melhor na parte de exponenciação, todo elemento elevado ao quadrado, ele nunca vai dar um número negativo. Ele sempre vai dar um número positivo. Então, se você tem isso aqui,
essa raiz. Você tem essa raiz aqui. E quando você converte essa raiz, porque você está fazendo uma conversão, você está transformando a raiz numa exponenciação. Porque como é que você faz isso aqui? Isso a gente vai ver bem melhor, né? Mas eu vou representar aqui para vocês. Para eu chegar nesse ponto, o que foi feito aqui, né? O que foi feito aqui? Você eleva ao quadrado os dois lados da equação, certo? Aí você chega aqui, ó, x ao quadrado, aí esse quadrado ele simplifica aqui com o índice da raiz e dá menos 1. Só que isso aqui, essa igualdade, x ao quadrado igual a menos 1, ela não existe para reais. Ou seja, isso é impossível, pois se o x pertence a reais, né, então x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. O x ele tem que ser ou negativo ou positivo. Ele não pode ser. Ele tem que ser ou nulo ou positivo. Ele não pode ser um número negativo. Tá certo? Então, a partir da definição aqui, resolveremos definitivamente o problema de dar significado ao símbolo, a esse símbolo aqui. Ou seja, esse símbolo aqui ele já está bem representado, porque nós definimos ele tanto para índice par como para índice ímpar, para números, no caso do radicando, para números negativos e números positivos. E como é que a gente faz isso? Introduzindo o conceito de números complexos. Quando a gente faz isso, a gente está introduzindo esse conceito aqui. Tá certo, pessoal? Então, isso vai ser bem melhor explorado em aulas do ensino médio, tá ok? Eu demonstrei isso aqui para vocês, que é para vocês terem uma noção inicial, tá certo? Irão ter aulas onde eu explicarei sobre como resolver as propriedades de radiciação, de exponenciação, tá ok? Para que você já chegue preparado no ensino médio e não tenha dúvida em relação à existência dos números complexos. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com seus amigos. Vocês financiam o projeto e o canal.